O primeiro preconceito ele começa dentro da família. Então, por esse fato, algumas pessoas se escondem. O preconceito sempre aparece, querendo ou não, né? Tem que dar atenção para essa pessoa que tem AIDS. Preconceito da camisinha, então acho que você já tem que se ligar que não é por aí. Ele não pega, ele não transmite no aperto de mão. Por isso nós não devemos julgar essas pessoas que infelizmente eles não dão essa situação porque querem. Tem muita gente que ainda tem preconceito com a AIDS. O preconceito é uma coisa que faz muito mal, porque a pessoa se sente afastada de todos, se sente diferente. Faz mal, porque era para ter um incentivo, para já que ela tem essa doença. Não, veja assim, velho, que isso aí, pra mim, não rola não, velho. O preconceito, ele é pior do que a patologia, que a doença em si. O preconceito existe quando as pessoas sabem. A AIDS é vista como um bicho. Tem um preconceito porque não conhece a convivência do HIV. Vê que a gravidade da doença da pessoa já está bastante avançada, então aí existe o preconceito, um pouco as pessoas se afastam. Mas a gente pode ter um bom relacionamento com essas pessoas, porque afinal de contas são pessoas, são seres humanos, né? E você imagine. Agora, a discriminação sempre existiu, né? E é interessante que a gente comece a se interessar pelo assunto para que não haja uma discriminação com essas pessoas. Eles são pessoas que têm são portadores de um vírus que qualquer um pode ter. A partir do momento que ela descobre que é soropositiva, chega para a família, para falar de sua soropositividade, o primeiro preconceito vem daí, onde na verdade não poderia existir. Porque AIDS não mata, gente. Vocês têm que se conscientizar disso, que AIDS não mata. O que mata são as doenças impostoras. Então, assim, eu acho que é falta de informação mesmo para as pessoas que ainda não conseguem viver com pessoas que têm o vírus HIV/AIDS. Eu convivo muito no Arruda e conheci uma menina que pegou o vírus e, assim, foi discriminação total, tá ligado? Ela só vivia em casa, antes dela pegar, ela só vivia com os amigos e tal, agora não. Só vive em casa, ninguém quer mais trocar ideia com ela, tá ligado? Passou até um tempo sumida. Eu tenho amigos meus que têm, mas têm vergonha de procurar o médico. Se algumas pessoas sabem que ele está com a AIDS, ficam discriminando, não aceitam. Hoje em dia não tem muita aceitação. Ainda não tem, hoje em dia não, já não existe aceitação com as pessoas que têm o vírus da AIDS. Mas é aquela questão, né? Aí tem pessoas que dizem, mas esse rapaz ele pode usar de má fé com as pessoas e tal. Mas eu acho que quando você tem aquela coragem, você é esclarecido consigo mesmo, você não tem por que usar de má fé. Até chegar perto dele, as pessoas têm medo de comer com o garfo que ele comeu. E hoje em dia sabe que não é isso, não pega AIDS assim, com garfo, com a faca, com nada disso. Mas hoje em dia ainda tem muita discriminação sobre a AIDS. Acho assim, velho, que é uma galera que não para pensar, se põe no lugar dela, se fosse ele, que a galera deixasse de se afastar dele, não ficasse sendo um amigo dele e tal, mas esse bicho tem HIV mesmo, vou sair perto dele, isso aí pega e tal. Eu queria que tivesse menos preconceito com as pessoas, porque aqui na comunidade da Água Fria existe muita gente com AIDS e que tem preconceito. Aí você às vezes não chega nem para cumprimentar essa pessoa. Tem pessoas que entram em depressão, não saem mais de casa, entendeu? Porque não tem assim uma ajuda psicológica. Aí você fez um exame e descobre, aí agora o mundo acabou para você. Aí quanto mais você assim se entrega, aí você vai tendo assim um resultado mais rápido da doença tomar conta de você. Isso antecipa a morte, a morbidade das pessoas, ficam escondidas em casa, não repassam para as pessoas, não têm conhecimento de onde adquirir remédio, conhecimento jurídico da coisa, hospitais de referência, ela se isola. E esse isolamento vem a partir do preconceito. Esse preconceito existe, eu já vi acontecer com pessoas próximas a mim que têm soro positivo e eles realmente sofrem preconceito grave. Porque o preconceito, ele mata a autoestima, mata o respeito, aniquila
o ser humano na sociedade, no meio, na família, nos amigos, na escola? Não, com certeza faz mal, né? Não só para o portador da doença, mas para as pessoas também, né? Que não tem um conhecimento, vê a doença como uma coisa muito trágica, uma pena de morte, e eu não vejo por esse lado, não. Hoje em dia, uma pessoa portadora da doença, ela tem meios de viver como uma pessoa qualquer, uma pessoa normal. Eu trato ela e ele muito bem, nós somos ótimos amigos. Não tenho nenhum problema com eles. Para mim, entendeu, é um ser humano, entendeu? E que a gente deve procurar ajudar. Porque se você for lá e der uma palavra de apoio, de força, olha, tu estás assim, mas se tu tiver uma salvação em Jesus Cristo ou algo parecido, uma fé em alguma coisa que te fortaleça, assim ele vai ter um bom ânimo para viver. Mas se você for até ele dizer que ele não serve para nada, que ele não tem mais nada, a situação que ele já vive já é difícil. Imagine você dando uma palavra negativa a um homem desse, infelizmente ele é capaz até de dar cabo de sua própria vida. Nós não devemos ter esse preconceito, devemos tratar e ajudar as pessoas, não é? E é um ser humano e que ele tem o direito de viver. Ninguém tem o direito de ter preconceito com ninguém. A gente tem a obrigação de tratar e de cuidar e orientar. Algumas coisas têm atacado de forma muito profunda a nossa comunidade, principalmente a juventude. Os jovens têm sido atacados por essas mazelas, né? E entre elas a droga, que tem influenciado muito nossa comunidade, e especificamente a AIDS. Na realidade, sobre a AIDS se fala muito pouco, né? Muito pouco, não só as pessoas, como também os meios de comunicação. A gente não vê mais as pessoas falarem com tanta, né, como foi no começo, a questão da AIDS, que é um problema do século, né? E é interessante que se leve essa informação, a gente vê acompanhando a imprensa, o pessoal hoje fala de outros tipos de doenças, mas não bate mais na questão da AIDS, a questão do HIV. O meio de contágio da doença é principalmente por meio da relação sexual. Não podem, para mim, usar a mesma seringa, não pode ter relações íntimas sem camisinha e não pode achar que porque contraiu AIDS tem que passar para qualquer outra pessoa. Deve usar camisinha para não pegar AIDS. Não pega em beijo, em abraço, só pega em relações sexuais, que tem como prevenir. Porque muita gente pensa que pega em um abraço, em um beijo no rosto, mas não pega. Pega se tocar no sangue. Por exemplo, faz um bife com alguém que tenha AIDS e faz a outra também, possa ser até que pegue. Numa relação, você conhecendo ou não o parceiro, se você tem dúvidas, eu acho que tem que usar o preservativo. Então você tem que se proteger na questão de alicate de unha. Não uso o alicate das pessoas, porque eu já, assim, não é nem por medo, entendeu? Essa é uma forma de prevenção. Eu acho que é tão íntimo, é uma coisa tão... é um contato pele com pele que você não tem que usar o das pessoas, tem que ter o seu. A maioria dos clientes eu troco lâmina. Não trabalho especificamente com a lâmina só. Deu para diversos clientes, pela causa disso aí. Sobre o HIV e tal, esses problemas, né, que se sucedem, né? É super interessante que as pessoas estejam atentas, usando
da maneira mais prática, que a gente sabe como se contrai o vírus de HIV, que é através da relação, né, relação sexual, e que as pessoas usem o preservativo. Faço o meu teste assim, de 6 em 6 meses, não assim por motivo de segurança, não, por precaução mesmo. É porque sou casado, tudinho, e eu tenho minhas dúvidas, independente que eu esteja usando o preservativo ou não, porque nós sabemos também que até numa manicure nós podemos contrair o vírus HIV. E assim, é um teste, você não precisa ter medo. Hoje nós temos o teste que ele pode ser feito e você ter o resultado apenas em 20 minutos. E também temos podemos fazer o teste no centro de aconselhamentos, no caso no CTAs, que também temos um resultado em meia hora. Portanto, se ele começar em casa é o pior de todos. É pior ainda. Porque quando você está no seio da sua família, que sua própria família não lhe aceita, como é que um da rua um estranho vai lhe aceitar? Como é que um estranho vai lhe ver? Se seu próprio sangue, sua própria família, com quem você conviveu toda a sua vida, está lhe deixando de lado. Como é que você vai lidar? Como é que sua cabeça vai funcionar para uma rua, para o estranho? O maior preconceito, a maior discriminação que eu sofri na minha vida foi de uma pessoa que eu não esperava que fosse, que foi do meu próprio pai. Hoje eu moro fora de casa há 8 anos por conta disso, porque ele não aceitou bem essa história de ter HIV. O HIV é muito associado ao homossexualismo, a homossexualidade, a sexualidade das pessoas é uma coisa muito difícil de ser falada, que as pessoas associam logo. Se você tem HIV, ou você é prostituta, ou você é homossexual. Hoje eu moro sozinho há 8 anos e o maior preconceito da minha vida foi esse. O bairro que eu moro, todo mundo sabe que eu tenho HIV, porque foi meu próprio pai que espalhou no bairro que eu tinha HIV. Eu, com raiva de mim, ele espalhou no bairro, mas não tenho nenhuma reação negativa por conta das pessoas. Todos sabem, mas pelo menos até agora, ninguém nunca me chegou com gestos agressivos ou com palavras duras que comprovasse um preconceito daquela pessoa por conta de mim. Por sinal, sou muito bem respeitado onde eu moro, que eu não incomodo ninguém, não tenho nenhum problema com nenhum vizinho. Bom, para surpresa minha, não fiquei muito chocado, não. Eu tinha conhecimento da doença, mas não tinha o aprofundamento que eu tenho hoje, o conhecimento que eu tenho hoje sobre a doença. Mas eu me preocupei muito com a minha mãe, porque eu prezava muito a imagem dela, que não fosse visto na rua a mãe de uma pessoa que tinha AIDS, que na época era chamada de aidético. Não tinha assim, a menor preocupação de cuidar de como falar as pessoas. Chamava aidético mesmo, era aidético essa palavra que machuca muito as pessoas. Mas antes eu tinha o medo da morte. Mas não o medo da morte associada à AIDS, ao HIV e à AIDS. O medo da morte social, porque você morre muito mais rápido pelo preconceito do que pela doença. Quando você é afastado da família, afastado do seu convívio social, amigos que você tinha como amigos que se afastam porque sabe que você tem uma sorologia positiva ao HIV, isso mata você muito mais rápido. Então, essa era o temor que eu tinha antes. Hoje não. Não tenho esse temor da morte. Bom, o GTP eu conheço desde 2002, que a gente se conheceu quando ainda existia a Associação SIDA, a ONG que eu coordenava, na articulação AIDS em Pernambuco. Então a gente desfaz a Associação SIDA e se agrega ao GTP como um fortalecimento para as pessoas que vivem com HIV e AIDS, na verdade. Foi um grande fortalecimento, porque a gente consegue agregar forças para lutar e para defender os direitos da gente. E a gente vem desenvolvendo assim, trabalhos muito bons aqui em relação às pessoas que vivem com HIV e AIDS, em questão dos seus direitos, e a questão da inclusão também social dessas pessoas ao mercado de trabalho e na sociedade em geral também. Com essa sonrisa linda, no pude yo evitar tan tentación. Enseguida miré y robó mi corazón. No sé qué pasó en mis sueños, pero no pude contener el amor, el sentimiento de tenerte en mis brazos. Y por eso y mucho más por eso yo te quiero. Por tanto te quiero. Por tanto te quiero. Qué linda mañana, me asomo a mi ventana
Pero tal mujer antes de mí, no me pude controlar y me puse yo a reír. Me escondí bajo la cama cuando ella me miró y salí con mi cuerpo temblando y sé lo que sentía era amor y por tanto te quiero, por tanto te quiero. El bongocero del sabor.